Olá, eu sou a professora Glaucia Almeida e eu convido a vocês para mais uma viagem pela história. Sejam todos bem-vindos. Hoje, para mim, é um dia muito especial. Esse canal surgiu de um sonho antigo e da necessidade, durante esse período de pandemia, de chegar até os meus alunos como mais uma ferramenta de trabalho. E hoje este canal só me orgulha. Muitos que estão comigo, que são inscritos neste canal, não são meus alunos. São amigos que eu fui conquistando no decorrer deste ano, que receberam os meus vídeos de colegas e de amigos, ou que receberam também como sugestão do YouTube. Estamos todos juntos. São pessoas parceiras que sempre deixam um comentário. São pessoas como eu que amam muito a história. Então é uma honra tê-los aqui. Sejam sempre todos e todas bem-vindos. E por que hoje eu estou muito feliz? Hoje eu estou em êxtase. Porque dentro da proposta deste canal, eu pensei, além dos vídeos, em cima das minhas pesquisas, dos estudos em cima da historiografia moderna, da historiografia atual, tanto da história geral, como também dentro da história do Brasil, a minha proposta era também trazer pessoas como eu, que gostam de história, não para entrevistas, eu não vou chamar assim, mas para um bate-papo. Pessoas de diversas áreas e que, como eu e como nós, gostamos muito de história. E hoje, em especial, vocês vão conhecer uma amiga muito querida, geógrafa, professora Silvana Ramos. E por que ela vai abrir essas entrevistas? Porque o dia 13 de maio está batendo a nossa porta. O dia 13 de maio é o dia da abolição da escravatura. É o dia da Lei Áurea. Então ela vai falar conosco um pouquinho hoje sobre esta lei, o processo histórico que levou para que essa lei fosse assinada, o que ela representou na época, o que ela representa hoje e muito mais. Então, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos? Então vamos lá? Para nós começarmos, eu vou apresentar a vocês então a minha amiga, professora e geógrafa, professora Silvana Ramos. Sil, eu estou muito feliz de você estar aqui conosco. Quantas vezes tive vontade de levar amigos queridos para tratar de temas diversos na escola e agora ter essa possibilidade de vocês conhecerem amigos como a Sil e outros a partir de um bate-papo, como a professora já disse, não é uma entrevista, mas sim um bate-papo, é uma honra. Então, Sil, se apresente para nós. Para quem está aí do outro lado, meus alunos queridos, seus pais, os amigos que também curtem e são inscritos neste canal. Olá, professora Glaucia, é um prazer estar aqui com a professora, historiadora, inteligentíssima, que eu admiro muito. Somos atuantes na educação, somos atuantes na questão racial, então nos identificamos muito. O meu nome é Silvana Ramos, eu sou professora da rede pública há 20 anos, sou formada em Geografia e tenho pós-graduação e especialização
em educação especial e educação para a diversidade. Gestão escolar também é uma outra especialização minha e coordenação pedagógica. E é sempre muito prazeroso falar, principalmente para alunos, dessa questão tão importante que é a questão racial no Brasil, haja vista a quantidade que nós temos de afrodescendentes no nosso imenso território brasileiro. Perfeito. Então, para nós começarmos, então vocês já entenderam por que a professora Silvana está aqui. Como já foi falado no vídeo introdutório, nós vamos falar um pouquinho sobre essa data, dia 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, ou o dia que foi assinada a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888. Então eu convidei a Sil e ela logo de antemão já aceitou. Isso me toca profundamente, porque não é fácil estar aqui, né? Ainda mais nesse tempo e diante de tantas dificuldades que nós estamos vendo aí fora. Mas ela veio aqui conversar um pouquinho conosco. E qual foi a proposta que eu fiz para ela? Eu queria que ela conversasse conosco, comigo, com vocês, falando um pouquinho do dia 13 de maio. O que é essa lei? O processo histórico que levou à assinatura desta lei. E principalmente, Sil, eu quero muito que você fale com os nossos alunos e quem está conosco nesse vídeo, por que para nós, afrodescendentes como eu, e para os negros, o dia 20 de novembro é muito mais simbólico, muito mais importante que o dia 13 de maio. E para nós começarmos, Sil, eu gostaria de ler para nós a Lei Áurea, que foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Ela é breve, tem até uma história, o motivo de ser tão breve, que fica para outros dias, outras reuniões, outras falas. Mas é que ela começa assim. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, Dom Pedro II, seu pai, que neste ano estava na Europa, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Então, Sil, fique à vontade para conversar conosco. 13 de maio. Antes de falar sobre a questão histórica da data, eu gostaria assim, de fazer só um recorte da minha infância, por favor. Eu tenho 47 anos e eu acredito que no final da década de 70, eu estava no final do ensino fundamental, a primeira fase do ensino fundamental, que anteriormente chamava-se primeiro grau, e comemorava-se o 13 de maio. E nos livros didáticos traziam as pessoas escravizadas, acorrentadas. E aquilo ali me doía muito, porque nós estamos falando de um período de educação da década de 70, então nós éramos praticamente obrigados a aceitar as atividades propostas. Então nós tínhamos que fazer cartazes com as pessoas escravizadas, acorrentadas, fazer aqueles desenhos, e aquilo tudo era exposto na parede, salve 13 de maio. Salve o quê? Salve a fase, o período em que o nosso povo ficou totalmente abandonado. Salve o quê? Salve a discriminação, preconceito, racismo, a qual o nosso povo sofre desde esse 13 de maio de 1888, outrora trazidos
obrigatoriamente eles foram roubados das suas terras, acumulando assim, navios negreiros, navios esses que eram assim, bastante insalubres, onde pessoas morriam, onde pessoas eram jogadas ao mar quando eram adoecidas. Salve o quê? Então, historicamente falando, a professora de vocês brilhantemente já deve ter abordado o fato histórico em si, mas só para fazer um recorte, uma observação, anterior a essa lei, nós tivemos 3, né, que foram a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de negros, ou seja, não podia mais trazê-los, mas aqui dentro eles continuavam, os que aqui estavam continuavam escravizados, né? Aí nós tivemos a lei do ventre livre, onde os escravos que nasciam, onde as pessoas que nasciam de escravos eram libertos, né? Porém, eles eram libertos e os pais eram escravos, eram escravizados. Então, quer dizer, não faz sentido. E, posteriormente, a lei do sexagenário, onde as pessoas de 60 anos eram consideradas libertas, porém, a expectativa de vida não se chegava até 60 anos por uma série de fatores. Então, tudo isso a gente chama de lei para coisas, né, para inglês ver. Talvez quando a gente cita assim, isso é só para inglês ver, é só uma fake news. Né? Acredito que esse termo os nossos aluninhos conhecem bem. Então, era para enganar a Inglaterra. A Inglaterra passava por um período de revolução industrial, precisava expandir mercados e o Brasil ainda continuava com o sistema escravocrata. Então, isso é que fez com que houvesse a assinatura dessa lei em 13 de maio de 1888. Bom, 20 de novembro. 20 de novembro a gente comemora, sim. Foi um fato triste, mas foi um fato ao mesmo tempo feliz para o povo negro, que foi a morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Né? Por que triste? Porque ele foi decapitado e aí a cabeça dele foi exposta em praça pública como se fosse assim, os demais fiquem quietos porque senão podem sofrer as mesmas sanções que Zumbi dos Palmares. Mas esse fato, ele colaborou para o fortalecimento, e agora eu me arrepio, para o fortalecimento do nosso povo negro. Isso fortaleceu, fez com que todos dissessem, não, agora pelo Zumbi, agora por nós, agora pelo nosso povo que foi arrancado do continente africano, nós vamos lutar mais. E então, 13 de maio, a gente traz para uma reflexão acerca de como que ficaram esses negros após essa abolição, como que eles foram tratados, como que eles se viraram, né? Porque os senhores, eles não queriam contratar pessoas que até então trabalhavam gratuitamente para eles. Vocês conhecem, já devem ter ouvido falar em favelas. As favelas, elas são formadas, anteriormente eram os quilombos, hoje ainda existem quilombos, né? São locais onde as pessoas fugiam, se refugiavam, e então esses locais eles foram, pós a abolição, transformados em subhabitações, que nós chamamos de favelas. Então percebam que hoje a gente ainda tem um quantitativo muito grande de pessoas negras nas favelas, nós temos um quantitativo muito grande, infelizmente, nos presídios, e essas são as estatísticas que nos mostram, não é a professora Silvana, não é a professora Glaucia que está falando. Então, são estatísticas que provam que o nosso povo bastante ainda sofre muito racismo, sofre preconceito. Temos mudanças gradativas, como, por exemplo, a Lei 10.639 de 2003, perceba, professora Glaucia, que é muito recente, em 2003, torna-se obrigatório o estudo da cultura e da história afro-brasileira. Então, é muito pouco tempo. E traz, não assim como traz como uma lei, mas não traz
dentro de um componente curricular ou dentro de todos os componentes curriculares. E aí, então, o que as escolas fazem normalmente? Focam no dia 20 de novembro, aonde a temática, por ela ser urgente, por ela ser importantíssima, deveria perpassar ao longo do ano letivo. E é dessa forma que eu trabalho. No cotidiano, trazendo as pautas referentes à questão racial, à empregabilidade, à educação, à saúde. Né? Nós temos a anemia falciforme, que é uma doença assim, que é principalmente da raça negra, que mata muita gente e que a gente precisa ter uma atenção e políticas públicas direcionadas a essa doença. Então, tudo isso deve ser tratado nas escolas ao longo do ano. Então, o 20 de novembro ele é importante, ele tem que ser comemorado, mas não somente no dia 20 de novembro, e sim ao longo do ano. Então, são assuntos que não se esgotam, são assuntos que devem ser tratados no cotidiano, são assuntos que diz respeito à formação do território brasileiro. Nós temos que ter isso bastante em mente, que mesmo não tendo a pele escura, nós todos temos um país formado pelos negros africanos que foram tirados de forma violenta das suas terras. Gente, vocês viram? Não é à toa que eu sou fã dessa minha amiga. Inclusive, Sil, enquanto você estava falando, uma fala poderosa, muito mais do que eu esperava. Eu penso que dia 20 de novembro você é a nossa convidada novamente para a gente falar um pouquinho mais sobre essas questões da busca de conquista de direitos. E foi muito interessante, Sil, quando você estava falando, porque aqui nós temos uma afrodescendente e a Sil, para ela é negra. E quando a Sil fala, em todas as nossas conversas, e não é à toa que eu, além de ser fã, eu queria muito que você viesse falar, porque a Silvana, ela me ensinou algo que para mim é muito valioso. Lugar de fala. Então, quando eu, afrodescendente, venho falar, eu nunca sofri racismo. Então, como que eu vou falar de racismo se eu nunca sofri? Por quê? Porque dependendo do local, e se eu não tomar muito sol, eu fico clara. Mas a Sil não. Ela carrega a etnia, ela vive essas questões na prática. Só que aí, Sil, você falou uma coisa que me chamou a atenção, de políticas públicas de saúde para os nossos irmãos afrodescendentes e negros, né? E você falou da anemia falciforme. Vocês estão vendo a professora aqui? A professora está bonita, né? Maquiada. Mas os meus alunos sabem que eu trago uma baixa imunidade, uma doença, que é na parte branca do sangue, que vem da etnia negra, que é a leucopenia. Então, eu posso ter as características externas que não me colocam em situação de discriminação, Sil, mas eu biologicamente compartilho várias dessas dificuldades. Então, meu Deus, deixa eu olhar aqui. Nossa, 15 minutos. Então, para a gente concluir, Sil, vê se eu aprendi. Vou fazer igual meus alunos. Vê se eu aprendi. Sil, o dia 13 de maio, então, para os negros e para os afrodescendentes, ele não tem peso. Por quê? Porque esconde toda uma luta que vem por trás. E além disso, pelo que você me falou, quando a lei foi assinada, sancionada, não foram criadas políticas públicas para incluir estes grupos negros, né, e afrodescendentes à sociedade com direitos. Porque só se inclui se tem direitos garantidos. Exatamente. Então, é isso. Então, 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Por quê? Porque suscita toda essa discussão que a Sil muito bem falou aqui, que não é só do dia 20 de novembro,
mas sim dos 365 dias do ano. Nossa, Silvana, Só gratidão. Claro, Aproveite. 13 de maio é uma data importante. Eu quero deixar claro que é uma data importante, que foi a data que foi assinada a Lei Áurea. Sim. Mas é uma data de reflexão, não é uma data de comemoração. Perfeito. Né? Então, 20 de novembro a gente comemora, a gente retoma a nossa cultura. É muito bacana, não tem como desvincular a cultura brasileira da cultura africana. Inclusive nas nossas falas, a professora Glaucia está sempre dizendo, essa palavra é de origem afro. Agora, como eu falei, zoação é de origem afro. Então, é uma coisa junta e misturada. Não tem como desvincular. Então, o dia 20 de novembro a gente comemora e o dia 13 a gente traz mais para reflexão e discussão e ampliar esse debate que é importante para todos, como já foi colocado. E falar para alunos é mais importante ainda por conta da formação, né? Por conta dessa mudança de mentalidade, por conta dessa, dos alunos terem a mente mais aberta para aprender, para respeitar, para aceitar. Logo que eu comecei a dar aula, foi em 1999, e aí eu ficava observando por que no livro didático traz lá no último capítulo, e aí a gente nunca conseguia chegar lá. Eu corria com o livro de geografia, mas a gente tem uma ementa a cumprir, e nós nunca conseguíamos chegar. E um dia eu falei para a coordenadora, eu estou vendo projetos relacionados a cultura japonesa, eu estou vendo relacionada à cultura alemã e a nossa cultura afro, isso anterior à lei. Então a coordenadora disse, se você quiser trabalhar a questão afro, a questão da África, vamos antecipar, vamos fazer dar uma modificada na ementa e nós vamos cumprir sim. E aí então desde essa época a gente já trabalha os projetos relacionados à cultura africana, porque é muito importante, diz respeito à minha formação. Quando a Glaucia falou do lugar de fala, outro dia eu estava numa discussão acerca do Big Brother, com relação ao cabelo do rapaz, e aí fizeram algumas considerações e eu disse assim, eu estou no lugar de fala, porque no momento nós tínhamos algumas pessoas não negras e diziam que aquilo era mimimi, que era palhaçada, que ele queria chamar atenção. E não, o nosso cabelo é a nossa identidade. Então nós estamos, a maioria, principalmente das mulheres, está retomando essa identidade. Tem a questão de estética? Tem. Quem quiser alisar, que alise o cabelo. Mas quando a gente assume, para nós é muito importante. Né? Dessa forma também é importante o meu turbante, que é muito utilizado pelas africanas. E aí, posteriormente, depois, pelas baianas, enfim. É algo da minha cultura, é algo muito importante para mim, é algo muito importante para todos nós. Nossa, ficaríamos aqui horas conversando. Então, Sil, já está convidada, amiga, para a gente continuar, esticar essa conversa. Se Deus quiser, até 20 de novembro não teremos mais pandemia. Estaremos fazendo uma grande festa afro na sua escola. Oba, oba! Sil, e para nós fecharmos, eu gostaria de agradecer, porque enquanto eu e a Silvana estamos aqui, temos amigos queridos orando, vibrando, emanando energias maravilhosas para que essa conversa ficasse legal e que fosse positivo para quem fosse escutar, né? E agora eu tive a certeza absoluta que nós atingimos o nosso objetivo, né? Enquanto professoras, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que estão buscando sermos melhores, né, Sil? E a luta também que cada um carrega. Então eu gostaria de fechar, Sil, dizendo que essa blusa que eu estou hoje, Sil,
ela foi feita por um amigo meu, senegalês, o Babacar, que me veste, um alfaiate muito querido, que adora o Brasil, que adora assistir os vídeos, que sempre me pergunta. Então aqui fica um beijo para você, Babacar, que você continue me vestindo, me deixando bonita. Eu também agora deixo um abraço para a Associação Senegalesa de Mato Grosso do Sul, o meu amigo Miguel, o Assani, né, e todos eles que também, como o Babacar, fazem toda a diferença, né, nessa existência. E aí, para fecharmos, porque senão eu vou adentrar horas aqui, Sil, agradecendo a sua presença aqui, nós articulamos algumas coisas por trás de você, literalmente por trás de você. Deixa eu pegar aqui, para presentear nossa amiga querida. Coisa mais linda! Aqui, uma boneca, não é à toa que eu falei, Sil, vai de turbante amarelo, Sil. Então, é um presente do Movimento Beleza Negra Mato Grosso do Sul, da qual eu participo, da qual a Silvana participa. Então, ontem o nosso amigo, o idealizador do projeto, que trabalha exaustivamente, enquanto eu me organizava, montava o roteiro para hoje, ele fez essa bonequinha com todas as características da Silvana. Ele pediu para avisar que dá para tirar o turbante. E se tirar o turbante, o cabelo fica igualzinho o seu. E aí, para fechar aqui, o óculos também, olha. Coisa mais linda. E eu já falei para ele, estou na fila, viu, Rude Nolasco? Sem palavras, Rude, você é demais. Agradeço muito, muito, muito o convite. Calma. Não parou por aí, não. O Rude não se fez por feliz, não. Tem mais coisas aqui, ó. Aqui, panos de pratos com motivos africanos do ateliê Beleza Negra Mato Grosso do Sul. E todos esses itens estão para venda. Por isso que a Silvana sempre posta no Face dela, porque ele pensa nesses produtos com a chancela e a marca Beleza Negra Mato Grosso do Sul. Esses produtos são vendidos e eles são vendidos justamente para a gente conseguir o que é um sonho muito antigo, a sede para o movimento Beleza Negra Mato Grosso do Sul. Então aqui, amiga, aqui, ó. Sem palavras. Obrigada, meu amigo, muito obrigada. O seu sonho é o nosso sonho. Sim. Nós temos os mesmos objetivos, que é elevar a autoestima do nosso povo negro. Dentre outras, dentro do projeto Beleza Negra existem vários outros, e que todos nós que estamos dentro do projeto acreditamos. Então, como a professora falou, esses produtos eles são vendidos. Olha lá, almofada também, Isso, almofada. Então, eles são vendidos todos para arrecadar dinheiro para a sede do Beleza Negra. Se Deus quiser, muito bem conduzido pelo nosso amigo Rude Nolasco. Beijo pelo carinho, obrigada pelo carinho, amo muito você, Rude. Você é muito importante para a nossa luta pela igualdade racial no Mato Grosso do Sul. Então, para não delongarmos mais um pouquinho ainda, obrigada, Sil, foi uma honra, fizemos de primeira, ficou ótimo, né? É meio amador, mas ficou ótimo. Obrigada, Sil. A gente continua essa conversa, então, em novembro. E eu gosto muito de uma frase, Sil, que para mim ela é um mantra. O conhecimento nos liberta das amarras da ignorância. A nossa maior espada é o nosso conhecimento. O nosso conhecimento nos permite alcançar qualquer lugar que a gente quiser galgar. Você pode falar com o seu conhecimento, desde a pessoa mais simples até o presidente da República. E vai saber se os nossos aluninhos aí do lado não vão ser, no futuro,
um representante dessa nação, né? Então, beijo, gente. Então, até a próxima. Tchau.